Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem convosco. Mais uma semana dura a nível de investimentos, tanto a nível de criptomoedas como a nível de ações. E agora, bora lá às notícias. Como sempre, pessoal, eu não sou um conselheiro financeiro, estou aqui simplesmente para vos dar as notícias que para mim são as mais importantes e que eu também vou analisando para os meus investimentos. E a grande notícia, obviamente, dos últimos dias é que a Fed, tal como eu já tinha dito aqui que em princípio poderia acontecer, a Fed vai aumentar os juros em 0,75%. O que é bastante. A isso juntou-se o Banco Central da Suíça a dizer que também vai aumentar os juros, apesar deles continuarem negativos, mas muito perto do zero agora, e o Banco Central Europeu disse que provavelmente em junho, no fim deste mês, iria aumentar também os juros. Por um lado, a questão da Fed era algo que já se esperava e que vai ter obviamente um grande impacto e vai ter impacto durante os próximos meses para muita gente. Há muita gente que poderá ter agora alguma dificuldade, por exemplo, em pagar as suas casas, pagar os seus empréstimos, porque estamos a subir os juros para tentar travar a inflação, tentar travar o consumo desmedido e o empréstimo desmedido e o imprimir dinheiro desmedido, mas ao mesmo tempo algumas pessoas poderão ter algumas dificuldades. Por isso vejam até que ponto, se tiverem crédito à habitação, pessoal, vejam o quanto é que vai subir nos próximos tempos, tentem ver isso, tentem informar-se com os vossos bancos. Em relação ao Banco Central Suíço, não há muito para já a dizer, mas é um banco que também já não fazia alterações há muito tempo, vai continuar em negativo, mas muito mais perto do zero, era expectável que acontecesse. Em termos de Banco Central Europeu, só o simples facto de ser falado nisto fez com que muita coisa caísse na Europa e que alguns países ficassem com ratings um bocado complicados e com uma imagem futura realmente difícil até de poderem entrar em insolvência ou não se conseguirem financiar ou pagar as dívidas que têm. O que neste momento levanta uma bandeirinha que é até que ponto é que o Banco Central Europeu vai realmente subir os juros como disse que ia subir. Por um lado, faz todo o sentido nesta fase que pelo menos os juros subam um bocadinho para conseguirmos controlar a inflação. Por outro lado, lá está. Se alguns países depois não conseguirem financiar, se algumas empresas não conseguirem financiar-se da mesma forma, não conseguirem pagar o que devem, podemos ter aqui um problema. Estamos a tentar controlar a inflação e de repente podemos criar uma grande crise das pessoas não conseguirem pagar o que devem. Mas eu acredito que o Banco Central Europeu, ao contrário do que o Banco Americano pretende fazer a longo prazo, talvez o Banco Central Europeu não suba tanto os juros até ao fim deste ano. É preciso tentar encontrar aqui um equilíbrio e não vai ser nada fácil de encontrar e muitas vezes é difícil perceber até onde é que se pode ir numa situação destas. Vamos ver, vamos analisar, as próximas semanas continuo aqui para tentar dar a minha opinião em relação a isto, porque isto neste momento para mim é o grande problema a nível financeiro. É preciso voltar a confiar, é preciso, obviamente, que a guerra estabilize ao par, é preciso que a pandemia deixe de ser uma pandemia, é preciso que a China abra os seus portos e volte a produzir como estava para produzir. Mas, obviamente, não podemos esquecer a inflação e, com isso, a subida dos juros é quase inevitável. Claro que com a Fed a anunciar os 0,75% de aumento, o que acontece? As criptos e as ações caíram ainda mais. Temos N empresas que nos últimos dias atingiram os seus mínimos de um ano, do último ano, 52 semanas, digamos assim. Mas também há boas oportunidades e há muita coisa que continua a acontecer. Uma notícia muito interessante é que a Circle, que é conhecida pela sua moeda USDC, que é uma stablecoin anexada ao dólar, a Circle vai fazer a EURC, que é uma stablecoin anexada ao euro. Agora, porque é que isto é interessante nesta fase e porque é que está a acontecer nesta fase? Porque até agora todas as grandes stablecoins que nós conhecemos estavam de alguma forma ligadas ao dólar. Ao euro não fazia muito sentido até que o euro estava com juros negativos, o que em teoria deixará de acontecer agora. Se os juros começarem a aumentar e se aumentarem até ao fim do ano, pode ser muito interessante ter uma stablecoin anexada ao euro. Lá está, até que ponto ou não é que o Banco Central Europeu vai realmente subir os juros é outra questão, mas é muito interessante nesta fase em que os juros podem começar a aumentar, imediatamente a Circle põe na rua, digamos assim, no mercado, já no fim deste mês, vai pôr a EURC ou a Eurocoin, stablecoin anexada ao euro. Pelo meio, continuamos no efeito dominó de Luna, UST e também da quebra que houve com Ethereum e com ST Ethereum, que perdeu ali o PEG. O fundo Three Arrows Capital, ou 3CA, como é mais conhecida, pode estar em insolvência. E isto devido em parte ao seu grande investimento de Luna e UST, onde perderam praticamente tudo. Mas não só, estamos a falar de um fundo que tem muito de Avalanche e é conhecido. Avalanche perdeu cerca de 30% nos últimos dias. As últimas 2 semanas têm sido mesmo horríveis para Avalanche. 30% é uma queda brutal. Pelo meio, o que é que a Three Arrows Capital tentou fazer? Começou a vender ST Ethereum, o que obviamente mandou ainda mais abaixo o token. E isto para vos dizer o quê, pessoal? Quando uma destas empresas entra em insolvência, é sempre muito interessante ver o que é que eles têm no portfólio. Neste caso, estamos a falar de uma empresa que tem
alguns bilhões, poucos, mas bilhões de dólares, isto pela conotação americana, tem alguns bilhões em criptomoedas. Ou pelo menos já teve, neste momento. Obviamente, a valorização está a descer e eles já venderam alguma coisa. Mas se eles tiverem mesmo que se financiar de alguma forma, então algumas moedas vão ser vendidas ao desbarato. Estamos a falar de um fundo que tem muito Bitcoin e tem muito Ethereum. Se eles realmente precisarem de vender e quando venderem, se venderem realmente está grande, pode haver uma nova queda nestas moedas, o que pode ser interessante para quem tenha dinheiro acumulado para comprar em saldos. Entretanto, eu a semana passada falei aqui da Celsius e tudo a ver com a questão do stake de Ethereum, do merge e por aí fora. Uma coisa que eu fiquei de analisar porque ainda não tinha visto bem era até que ponto é que Celsius tinha sido afetado ou não pela quebra de Luna e pela quebra do ST. E não foi tanto como eu estava à espera, foi um bocado, mas eles venderam muito, um bocadinho antes das coisas começarem a cair. Ainda em relação à Celsius, um relatório veio mostrar que estamos a falar de uma empresa que já teve 1 milhão de Ethereums. 1 milhão de moeda Ethereum. Não é 1 milhão em valor, é 1 milhão de moedas. E que neste momento eles já converteram uma percentagem muito, mas mesmo muito alta de Ethereum para ST Ethereum. O que quer dizer que eles só daqui a algum tempo é que poderão ir buscar estas moedas. O que pode tornar ainda pior as questões da Celsius. E eu já tinha falado aqui antes exatamente sobre isso, era até que ponto é que a Celsius poderia financiar ou não vendendo Ethereum, mas para isso tinha que vender primeiro todo o stake Ethereum que tinha, e ao que parece ser muito mais do que aquilo que eu estava a pensar. Pelo meio, e uma das coisas mais importantes, Bitcoin baixou já várias vezes nos últimos dias dos 19 mil dólares. Os 19 mil dólares era uma base, era um suporte, digamos assim, muito psicológico. E porquê? Porque até hoje nunca tinha acontecido num bear market baixar do valor máximo do bull market anterior. E neste caso, o bull market anterior, o de há 3 ou 4 anos, era mais ou menos 19 mil dólares. Então, toda a gente estava confiante, ou muita gente estava confiante, que apesar de Bitcoin já ter estado quase perto dos 70 mil e agora ter estado a baixar, muita gente acreditava que baixar dos 19 mil era realmente difícil. No entanto, já aconteceu algumas vezes, mas por pouco, a distância for pouca, se Bitcoin baixar bastante dos 19 mil, vamos supor 16, 15 mil, podermos ter Bitcoin a baixar para 12 ou até para 10, porque acho eu que existe realmente aqui uma barreira psicológica bastante grande. Eu não acredito que baixe muito mais do que isso. Porquê? Porque existem muitos fundos, muitos países, muitas empresas que neste momento têm Bitcoin e elas não vão vender porque acreditam. Então, a partir de um certo momento, deixamos de ter uma pressão de venda tão grande no mercado porque há mesmo grandes baleias, grandes empresas, grandes fundos que não vão vender. Na realidade, o que vão fazer é acumular e muitas têm feito isso. Ainda antes de terminar, vou-vos mostrar aqui um evento da BingX. É uma empresa que já trabalhei com ela, já patrocinou aqui alguns vídeos e tem aqui alguns bónus que podem ser interessantes para vocês. Olhando agora então aqui para os bónus da BingX. Vocês sabem, a BingX é uma das exchanges que eu já mostrei aqui, principalmente para copy trading. Eu acho que a nível de copy trading é das mais interessantes. Vocês têm aqui N pessoas para poderem seguir. No entanto, como sempre, pessoal, é preciso ter muito cuidado com copy trading, é preciso ter alguma segurança, nunca com muito dinheiro. O risco é bastante grande, vocês não conhecem a pessoa e, acima de tudo, analisem muito bem a pessoa. E se vocês quiserem saber como é que eu os analiso, podem procurar os meus vídeos em que eu falo exatamente disso aqui no canal. No entanto, vocês, mesmo que consigam analisar bem uma pessoa e que estejam a ganhar dinheiro, vocês não se acomodem, vocês troquem de pessoas de vez em quando, percebam perfeitamente que nem toda a gente está sempre a ganhar e isso é impossível. Agora, porque é que eu estou a falar aqui da BingX? Porque se vocês se inscreverem, e neste caso serve apenas para quem se inscrever com o link que está em baixo, e é inscreverem-se até ao fim do mês. E então, os primeiros 300 a inscreverem-se com o meu link podem receber até 100 USDT em bónus. Este bónus é dinheiro que vocês podem investir, mas vocês não podem levantar. Agora, aquilo que ganharem com o bónus é vosso. Se perderem dinheiro, não é problema. Vocês podem alavancar este bónus até 5 vezes. E se quiserem saber como é que é a nível de valores de bónus, eu deixo a descrição em baixo para vocês perceberem. Não se esqueçam ainda que vocês podem fechar e abrir as posições que quiserem com esse bónus, as vezes que quiserem enquanto tiverem esse bónus. Desde o momento em que vocês começam a utilizar o bónus pela primeira vez, vocês têm 7 dias para fazerem todas as transações que quiserem. E os valores que estão em baixo a nível de trading
para vocês desbloquearem mais bónus é a soma, obviamente, de todo o investimento que vocês fizerem com esse bónus. A comprar e vender, o total de todas essas transações é o que conta para os níveis de bónus que eu deixei em baixo. Lá está, pessoal, é um bónus super pequeno, mas é um bónus, por isso aproveitem, participem, pode ser que ganhem alguma coisa, por muitos poucos euros e dólares que sejam, é sempre qualquer coisa e risco não há, se vocês perderem não é problema, é só bónus, boa sorte. De resto, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Estes são os temas que para mim são mais importantes a nível de criptomoedas. Daqui a uns dias voltarei para falar de outras coisas, também para explorar um bocadinho mais estes temas, um bocadinho mais a fundo e também para explorar até onde é que pode ir este bear market. Eu quero fazer um vídeo sobre isso porque há muita gente a pedir-me, mas eu ainda preciso analisar um bocadinho mais os mercados, provavelmente na próxima semana. Pessoal, fiquem atentos, uma vez mais, muito obrigado pelo vosso apoio e eu espero que estes momentos de perda para muita gente não sejam perda para vocês, que vocês consigam não estar a vender, consigam esperar e pode ser que daqui a uns tempos isto volte a crescer. Eu acredito bastante que sim e acredito que não vai demorar tanto tempo, não vamos precisar de 3 anos, acho que vai ser menos do que antigamente. Como sempre, deixem-me as vossas opiniões, eu depois vou respondendo com calma, eu estou muito atrasado, como vocês já sabem. Pessoal, muito obrigado, grande abraço, até à próxima.